canal Governança em Foco esteve no segundo Fórum de Gestão Pública na AGU, em Mato Grosso do Sul, cujo tema foi Governança e Gestão de Aquisição de Bens e Serviços. Assista agora a palestra Governança e Gestão das Contratações, Passado, Presente e Futuro, com Ítalo Figueiredo, Auditor Federal de Controle Externo do TCU. A gente vai ter uma agenda bem breve. Nós vamos falar um pouco sobre a nossa estratégia de controle externo, como é que o TCU atua para controlar as aquisições públicas, até para os senhores saberem. Tem até um bordão na administração, né, que diz assim: você me diz como você me mede, que eu te digo como eu me comporto. Então é importante vocês conhecerem a estratégia de controle do TCU para as aquisições públicas, porque isso direciona muitas vezes até a própria atuação dos órgãos. A gente vai falar um pouco sobre a governança das aquisições. Essa é uma palavrinha que está em moda ultimamente, né? Governança, a gente tem ouvido falar bastante, governança de TI, governança de pessoas, governança corporativa. Mas bem, será que a gente sabe mesmo o que é governança? A gente vai falar um pouco sobre esse tema, falar como é que isso se introduziu no nosso contexto diário de trabalho e quais são as perspectivas para o futuro, né? A gente vai fazer algumas considerações finais para a gente deixar algumas reflexões, até para depois, para os debates, a gente poder ilustrar um pouco melhor o nosso momento de debates. E o quiz, né? A gente vai fazer pelos celulares, né? Tem muita gente, tem muito palestrante que pede para os colegas desligarem os celulares, né, no momento da palestra. Não, eu faço o contrário. Liguem, mantenham ligado, porque a gente vai fazer o quiz e vocês vão usar o celular de vocês. Bom, e sobre as perguntas, a gente tem um momento depois, não é isso? Perguntas por escrito ao final da palestra. Como é que o TCU atua no controle das aquisições? Primeiro, a gente tem uma missão lá, que é exercer o controle externo da governança das aquisições públicas, visando sempre o benefício da sociedade. E, principalmente, a gente quer ser referência nesse aperfeiçoamento, né? Juntamente com outros órgãos de controle. Eu costumo até ilustrar essa questão do aperfeiçoamento, né? Porque tem alguns órgãos de controle que chegam no órgão, né? E eu ouvi isso de um delegado da Polícia Federal, que falou o seguinte: olha, quando a gente chega num órgão para combater a corrupção, já está tudo acabado lá, já é terra arrasada. E aí a gente chega lá, prende todo mundo, faz uma ação que dá muito resultado na hora, prende meia dúzia, mas e aí? E o aperfeiçoamento? O que melhorou naquele órgão com a nossa ação? Será que é suficiente simplesmente eu chegar lá e prender todo mundo e combater a corrupção? A gente tem que melhorar, né? A gente precisa melhorar. E ele falou assim: a Polícia Federal não tem esse know-how. Nosso papel mesmo é prender, não é aperfeiçoar. A gente precisa de alguém que nos ajude, que ajude a administração pública a melhorar. E isso o TCU, por meio da CELOG, tenta fazer. Ações de controle, pessoal, elas são diversas, não é? Isso aqui que eu estou fazendo agora, a gente considera ação de controle. Palestras. Nós damos treinamentos também para gestores lá, por meio da nossa escola, né, que é o Instituto Cesareiro Correia. Nós temos diversos cursos à distância para gestores. Nós fazemos cartilhas, como as nossas cartilhas de referência, de referencial de governança pública, por exemplo. Nós fazemos reuniões periódicas com gestores, né, para discutir algum tema que esteja na pauta do momento, né. Ultimamente a gente tem recebido muitos gestores lá na CELOG para discutir outsourcing de impressão, né. Está mudando o modelo de contratação para esse tipo de solução. E a gente agora tem discutido bastante esse tema através de reuniões. Isso é sim ação de controle. E temos as nossas famosas auditorias, fiscalizações, que são apenas um tipo de atuação do TCU, né? Mas normalmente são aquelas ações que mais têm visibilidade, mas na realidade a gente faz uma série de outras ações. Então a gente exerce o controle também por
meio de outras atividades. E aí, para a gente entrar numa discussão um pouco mais voltada para fiscalizações, para auditorias, a gente criou esse termo órgão governante superior, OGS, que para nós são exemplos de OGS, né? Por exemplo, a AGU é um OGS, CGU, CNJ, CNMP, são organizações públicas que têm competência legal para expedir orientações vinculantes para outros órgãos da administração pública sob a sua esfera de atuação. Então, por exemplo, o CNJ expede uma série de resoluções para instituições do Poder Judiciário, inclusive o Poder Judiciário estadual. CNMP também. Então, essa figura do OGS, ela é muito importante para a CELOG, porque normalmente as nossas ações de controle são voltadas para esses OGS, porque a gente consegue, com menos recursos, alcançar um destinatário muito maior do que se a gente ficar atuando somente no varejo. E aí, como é que se dão essas estratégias? Basicamente, a gente realiza uma ação de controle na administração pública como um todo, uma amostra da administração pública sobre determinado tema. A gente obtém, então, uma situação sistêmica para aquele problema que nós estamos investigando. Por exemplo, contratos de limpeza. Eu tenho uma série de problemas em contratações de limpeza. E elas são recorrentes em todas as organizações que nós visitamos. Então, a gente obtém um diagnóstico sobre essa situação. E aí a gente faz recomendação a quem? Só aos órgãos que nós fiscalizamos? Não faz sentido, né? Se eu percebo que aquele é um problema generalizado, eu faço recomendação para o OGS. Falo assim, olha, CNJ, eu visitei aí 8 tribunais do Poder Judiciário e detectei os mesmos problemas nos 8. Você precisa atuar, você precisa exercer a sua competência. E a gente faz uma série de recomendações. E aí o CNJ, então, atua e tenta resolver o problema para todos os órgãos do Poder Judiciário a ele vinculados. E aí o CNJ, para tentar resolver o problema, ele consulta os órgãos a ele vinculados e obtém lá uma série de boas iniciativas a respeito, por exemplo, de contratos de limpeza. Exemplo, eu preciso pagar contratos de limpeza por posto de trabalho? Será que não tem uma solução melhor? Pagar por resultado? Critérios de qualidade? E aí o CNJ vai lá, descobre que tem um TRE lá no Maranhão que contrata limpeza não por posto de trabalho, contrata por critério de qualidade. E aí o CNJ aprende isso e normatiza esse tema e baixa uma resolução, por exemplo, é o que nós estamos monitorando agora, dizendo que no Poder Judiciário a contratação de serviços de limpeza, de serviços terceirizados, não necessariamente limpeza, o pagamento deve ser preferencialmente por resultado. É o que está sendo trazido, inclusive, na IN 05 agora, que trata de terceirização de serviço. E aí o CNJ normatiza o tema. Normatizou, baixou uma resolução vinculante para todo mundo. Normatizou, criou critérios de auditoria para o TCU. Agora o TCU pode voltar lá, né, e pode agora, numa fiscalização, cobrar. Por que você não está contratando limpeza com critério de qualidade? Por que você usa posto de trabalho? Né? E aí o TCU, então, pretende com isso que a administração pública preste melhores serviços, exerça melhor o seu papel perante a sociedade, e o que a sociedade devolve? Ratifica, legitima aquela atuação daquela organização. É basicamente essa uma visão mais ampla do nosso processo de trabalho, e quando vocês se depararem com regulamentações acerca de determinado tema do CNJ, do CNMP, da SED, possivelmente essa nova orientação partiu de algum trabalho realizado do TCU seguindo esse modelo. Tá? Existe um ganho de eficiência muito grande nisso. A gente consegue fazer mais com menos. E alguns trabalhos
que nós fizemos utilizando essa estratégia. E hoje de manhã eu vi o colega da CGU apresentar um slide aqui falando sobre o processo de trabalho de contratação e ele colocou a fonte. Não sei se vocês viram a fonte que tinha no slide dele. A fonte era TCU-RCA. É exatamente esse documento que foi publicado por esse acórdão 1321/2014. Ele mapeia todo o processo de contratação, cria um template, né, uma ferramentazinha, um metaprocesso, e lá ele identifica uma série de riscos, uma série de controles relacionados a cada etapa do processo de contratação. Exemplo, existe o risco, esse é um risco que eu sempre gosto de dar como exemplo. Existe o risco de eu contratar uma empresa incapaz de prestar o serviço? Esse risco existe? Está lá mapeado na RCA. Existem controles para eu mitigar o risco? Veja só, não é eliminar o risco. Eu não consigo eliminar risco. Só existe uma maneira de eliminar o risco. Qual é? Não contratar. Eu não contrato, eu não faço nada. Não contrato, não tem risco. Mas no momento em que eu decido contratar, surgem uma série de riscos. O RCA, então, mapeou uma série de controles que eu poderia, em algumas etapas do processo de contratação, adotar, implantar os controles para mitigar qual risco? Contratar empresa incapaz de executar o contrato. Tá? Esse é um exemplo de um trabalho. O outro, o perfil de governança das aquisições. Nós fizemos esse levantamento em 2013 e 2014, o processo foi julgado em 2015. 2016, nós encaminhamos todos os relatórios de feedback, né, para todas as instituições que responderam ao nosso questionário. Eu vou falar um pouco mais sobre esse trabalho ao longo aqui da apresentação. E no nosso quiz tem uma série de perguntas sobre ele, então a dica que eu dou, ficarem atentos para quem quiser ganhar o livro. E o perfil de governança nacional. Veja só, nós temos aqui servidores de órgãos estaduais também, né? Órgãos estaduais e municipais. Então, o de 2014, nós fizemos em toda a administração pública brasileira, estados e municípios. E a organização de vocês, a qual vocês estão vinculados, o Estado, a Prefeitura ou a Secretaria Estadual, fizemos a nível de Secretaria Estadual, mas não a nível de Secretaria Municipal. Então, era Prefeitura, Secretarias Estaduais, Governos Estaduais. Tá? Então, a Secretaria Estadual que, porventura, você tenha, esteja vinculado, e se a Secretaria respondeu ao questionário de avaliação, ela recebeu um relatório de avaliação. Vou mostrar para vocês a carinha desse relatório. E eu sei que todos vocês têm muito tempo disponível amanhã. Quem é de organização pública federal pode consultar o seu órgão para saber se ele respondeu ou não o questionário. Se ele respondeu, sua primeira tarefa amanhã de manhã é: cadê o questionário, cadê o relatório que o TCU mandou para cá acerca da governança das aquisições do meu órgão? Eu quero saber. E quem é de organização estadual ou municipal, tenho certeza que amanhã vai procurar na sua secretaria esse relatório. E nós fizemos algumas fiscalizações centralizadas, de orientação centralizada, que a gente chama de FOC, né? São diversas auditorias sob os mesmos critérios. Exemplo, nós fizemos em limpeza e manutenção e fizemos em manutenção predial. Vocês acham que essas são contratações relevantes? Se gasta muito dinheiro com limpeza e manutenção? Se gasta muito dinheiro com manutenção predial? Muito. Não é pouco, não. É muito. E nós identificamos uma série de riscos relacionados a cada um desses contratos e esses trabalhos estão publicados. Tudo isso está publicado na nossa página da CELOG, vocês podem ter acesso a todos os detalhes. Eu vou passar rapidamente em alguns aspectos deles. De 2015 foi manutenção predial, está aqui o acórdão 2339. Nós instruímos muito o processo de representação e denúncia, né? Normalmente são empresas que representam no TCU, impugnando editais de licitação. A gente faz muito isso lá. Nós temos um robozinho que acompanha no Diário Oficial tudo que é publicado em termos de edital e ele mapeia alguns riscos relacionados a determinados editais. Por exemplo, inexigibilidade de 50 milhões de reais.
Aí o robozinho vai lá e acende uma luz amarela e algum auditor vai lá e dá uma olhada naquilo para saber o que está acontecendo. E a gente tem um modelo que a gente desenvolveu lá na CELOG para identificar contratos de risco. Então, algumas auditorias nós selecionamos com base nesse modelo probabilístico. Aqui é um sistema computacional que fica mapeando os contratos que são publicados, que são registrados no CIASG e no CIAF também, e ele identifica alguns riscos e a gente vai lá e aciona realiza alguma ação de controle. Às vezes não necessariamente uma fiscalização, às vezes é só uma reunião para saber o que está acontecendo, como é que foi aquela contratação, por que aquele risco está sendo levantado. Tudo isso com base no nosso modelo, naquele RCA, que mapeou riscos e controles. Bom, vamos falar especificamente agora sobre a governança, tá? Muita gente ouve falar, mas pouca gente sabe o que é. Primeiro, pessoal, governança não é... O que ela não é? Vamos primeiro discutir o que ela não é. Não é mera burocracia. Se existem práticas de governança sendo implantadas dentro de uma organização por mera recomendação do TCU ou porque alguém acha que seria legal ter aquela determinada prática e aquilo está sendo visto como mera burocracia, aquilo não é governança. Só é governança quando é uma prática, uma atividade que agrega valor. Na palestra do secretário de administração hoje de manhã, eu tive a felicidade de chegar cedo e assistir. Foi uma coisa interessante, existe um contrato de gestão, não sei se vocês perceberam, existe um contrato de gestão entre os secretários e o governador. Eu particularmente não conheço, não sei como é que isso está sendo monitorado, qual é a relação de monitoramento entre o governador e os secretários, mas essa é uma prática de governança. Vocês acham que é mera burocracia o governador chegar e colocar assim, ó, a meta da sua secretaria é reduzir a quantidade de evasão escolar no ensino fundamental nos próximos 4 anos. E eu vou monitorar isso por tais e tais indicadores ao longo de 6 em 6 meses. E a sua meta final, ao final dos 4 anos, isso para mim é governança. Isso para mim é governança, não é mera burocracia. E aí o secretário de Educação, de posse dessa meta, de posse desse contrato que ele fez com a alta administração, ele vai correr, ele vai movimentar toda a estrutura organizacional da Secretaria de Educação e vai dizer assim, olha, todo mundo vai fazer aqui, até mesmo as pessoas que servem cafezinho, todas elas vão ser direcionadas para este objetivo, reduzir o índice de evasão escolar nos próximos 4 anos a tal meta. Isso é governança. Fazer um vídeo, apresentar um videozinho de 2 minutos para a gente tentar ilustrar isso. O Tribunal de Contas da União fiscaliza se os recursos federais estão sendo bem aplicados, se os objetivos são alcançados e, o principal, se o cidadão está sendo beneficiado. Para alavancar os resultados e atender aos anseios da sociedade, o Tribunal tem buscado contribuir para a melhoria da governança pública. Mas o que é governança? Imagine 2 condomínios com o mesmo número de moradores. Em um deles, tudo funciona bem, já no outro... Por que existe essa diferença? Na situação ideal, os moradores se organizam e estruturam um condomínio formalmente. Cada parte atua com finalidades e funções específicas. Lá, existe um síndico que foi escolhido pelos moradores, é atuante, competente e ético, um líder, pronto para atender aos interesses dos condôminos. Há também uma série de mecanismos: convenção de condomínio, assembleia, transparência, conselho fiscal, que servem para evitar desvios na conduta do síndico e de sua equipe. Todos os moradores participam das assembleias, onde as ações de melhoria são planejadas e decididas. Esse conjunto de instrumentos, para garantir que os interesses dos moradores sejam atendidos, nada mais é
do que mecanismos de governança, ou simplesmente governança. Agora pense que os moradores do condomínio somos nós, cidadãos, e que o condomínio seja sua cidade, estado ou nosso país. Em qual condomínio você gostaria de morar? Assim como os moradores pagam suas taxas e têm o direito de morar num bom condomínio, os cidadãos pagam seus tributos e têm todo o poder de exigir que o poder público lhe preste bons serviços. Então, quando o TCU encontra falhas em um órgão ou entidade, as causas podem estar relacionadas com os mecanismos de governança. Para que esses desvios sejam evitados, é preciso ter uma liderança competente e ética, que escuta ativamente os cidadãos. Estratégia, planejamento e coordenação das ações, gerenciamento e controle dos riscos, objetivos, indicadores de desempenho e metas bem definidos, prestação de contas e transparência, incluindo mecanismos para o exercício do controle externo e social. Tudo sem jamais deixar de lado o cumprimento de leis e regulamentos. Quando o cidadão tem as rédeas da máquina pública e todos esses mecanismos funcionam bem, aí está a boa governança. Ela favorece os melhores resultados, serviços públicos, educação e saúde de qualidade, meio ambiente equilibrado, segurança, mobilidade urbana. Ou seja, o objetivo é melhorar a vida de cada cidadão. O TCU firmou parceria com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, uma das mais avançadas no assunto. O objetivo é, primeiro, identificar as boas práticas de governanças de políticas públicas de países que são referência. Depois, levar as boas práticas aos estados e municípios, para que todos avancem. É importante um grande pacto com a participação de todos, para que as boas práticas de governança sejam levadas adiante. Fortalecer a governança pública quer dizer, em primeiro lugar, garantir o pleno atendimento ao cidadão, melhorando a vida das pessoas. Bom, clareou aí um pouco, né? Para quem estava meio perdido, governança agora já tem uma visão um pouco mais clara, né? Formalmente, conceitualmente, como é que nós definimos governança? No caso, governança de aquisições, né? Nós discutimos aqui o termo, o vídeo não trata especificamente sobre governança de aquisições, trata de governança a nível corporativo. Mas aplicando esse conceito, aplicando essa teoria para a área de aquisições, que é o que nos interessa aqui. Como é que a gente define? Mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar. Não é isso que o governador está fazendo lá com a Secretaria de Administração? Está avaliando, direcionando e monitorando. Quem? A gestão das contratações com o objetivo de que elas agreguem valor. A Secretaria de Administração do Estado do Mato Grosso do Sul, ela precisa agregar valor, senão ela não se justifica. Tá? A sua organização, a sua área de aquisições dentro da sua organização, ela precisa agregar valor. Não é só comprar pelo menor preço, é agregar valor. E a gente vai discutir um pouco mais esse termo. Com riscos aceitáveis. Existe uma relação umbilical entre governança e gestão de riscos. A gente vai ver até um exemplo aqui do normativo, a instrução conjunta da CGU, com o Ministério do Planejamento, que trata exatamente sobre governança e gestão de riscos. Quais são os objetivos? Para que eu... É mera burocracia? Para que eu implanto práticas de governança na minha organização? Eu preciso alinhar as contratações à estratégia da organização. Eu estou comprando papel aqui para quê? Para que eu estou comprando tomógrafo?
Para que eu estou comprando tablet para as autoridades? Eu preciso discutir isso. E a governança traz essa estrutura e ela tenta fazer com que o que de fato você compra esteja alinhada com a sua estratégia. E fazendo de novo um link com a apresentação anterior, o Plano Anual de Compras, que foi apresentado aqui pelo secretário de Administração, ele colocou um resultado interessante. Eu anotei tudo isso para poder... Estava decorando até agora na hora do almoço. Ele falou que um dos resultados do Plano Anual de Compras foi identificar contratações desnecessárias. Olha só. E o Plano Anual de Compras é um mecanismo de governança. Veja, eu estou melhorando a atuação da minha organização não comprando. Interessante isso, não é? Otimizar desempenho e disponibilidade. Eu já fiz auditoria de TI em organizações públicas federais, que a organização contrata um gerador para manter a infraestrutura de TI dele funcionando caso tenha uma queda de energia, e o gerador está há 6 meses sem funcionar porque havia uma necessidade prévia de adequação de piso, infraestruturas de predial para poder instalar o gerador, e o gerador não estava funcionando porque não tinha essa infraestrutura adequada. Agora você vai ver o processo de licitação do gerador, estava perfeito, pregão eletrônico, menor preço, alta competitividade, não houve nenhum desvio, lei foi cumprida, mas o produto não está disponível. Né? Então, assim, é importante a gente ter em mente que não basta cumprir a lei. Né? Quando eu faço minhas palestras, eu pouco falo de lei. Porque lei é inerente ao serviço público. Você tem que conhecer a lei e você tem que cumprir a lei. E a governança, em nenhum momento, afasta a aplicabilidade da lei. Agora, você tem que contratar bem. Você não pode comprar um gerador que custou 3,5 milhões de reais e ele ficar 6 meses parado, porque primeiro você não pensou em fazer uma infraestrutura capaz de instalá-lo. Mitigar riscos. Né? Eu preciso, por exemplo, uma das práticas de governança fala sobre pessoas. Eu preciso ter pessoas capacitadas. Isso mitiga risco ou não? Eu ter, por exemplo, uma comissão de licitação capacitada. Mitiga riscos ou não? Isso mitiga riscos. É mera burocracia, por exemplo, eu exigir que o fiscal, antes de ser designado como o servidor, antes de ser designado como fiscal, que seja feita uma avaliação prévia acerca da qualificação daquele servidor para fiscalizar aquele determinado contrato? Isso é burocracia ou não? A meu ver, não. Mitiga risco. Auxiliar a tomada de decisão. Eu preciso ter uma instância que, por exemplo, me ajude a decidir o que é mais importante. Eu comprar, e nesse momento agora de contingenciamento de recursos, né? O plano de aquisições ajuda muito nesse sentido. O que é mais importante? Contingenciou agora 10% do meu orçamento. Eu tenho um plano de aquisições que eu preciso cortar algumas coisas. Eu corto compra de notebook para as autoridades ou eu corto cursos de capacitação para servidores? Priorização, né? Quem é que me ajuda a tomar essa decisão? É o chefe do setor de compras sozinho que vai decidir isso? É a alta autoridade, o gestor máximo da organização que vai decidir isso? Não. Existe uma estrutura de governança capaz de chegar e dizer assim, olha, neste momento a nossa prioridade não pode ser notebooks. Nossa prioridade tem que ser capacitação neste momento. Isso é auxiliar a tomada de decisão. Agora tem que haver a estrutura de governança implantada. Cumprimento de papéis e responsabilidades. Voltando ao exemplo do fiscal. Quando eu entrei no serviço público, interessante isso, altíssimo risco. Eu nunca tinha sequer, não conhecia sequer, nunca fiz um curso sequer de 8666 à época, né? Nunca tinha feito um curso sequer de 8666. E meu chefe chegou e falou assim, toma esse contrato aqui, você agora é o fiscal.
Vocês acham isso arriscado ou não? Altíssimo risco. Altíssimo risco. Na época era um contrato de baixo valor, mas mesmo assim, acontece muito hoje na prática. Na hora que eu tenho uma estrutura de governança que me diz, aqui dentro da minha organização, para ser designado como fiscal, tem que atender a esses critérios. O fiscal, na hora de fiscalizar, tem que seguir este modelo de fiscalização. Isso é assegurar o cumprimento de papéis e responsabilidades. Todo mundo sabe qual é o seu papel. E aí eu garanto a você que, na hora que você for designar um fiscal, o cara vai se sentir mais tranquilo, vai falar assim, poxa, com esse modelinho aqui de fiscalização, eu sei exatamente o que é que eu tenho que fazer, né? Eu vou me sentir mais apto, mais seguro a fiscalizar esse contrato. Eu converso muito com gestores e eles falam assim, poxa, aqui na minha organização, ninguém quer ser fiscal de contrato. Eu falo assim, será que a culpa não está na própria organização? Que até hoje não definiu o modelo de fiscalização? Isso é governança. Bom, e tendo clareado um pouco mais esses conceitos, né, essas teorias, o que é que nós fizemos no passado? Basicamente, nós fizemos 3 grandes trabalhos na área. O Acordo 2622, que levantou o perfil de governança das organizações. O 2328, que fez um levantamento de riscos e controles relacionados ao contrato de limpeza. E o 2339, que focou na gestão de contratos de manutenção predial. A partir desses 3 grandes trabalhos, nós conseguimos obter um conjunto de informações que nos deu uma visão preocupante da administração pública federal. Falar um pouquinho sobre o levantamento do perfil de governança das aquisições, o 2622. Qual foi o objetivo dele? Obter e sistematizar informações. Vejam só, o objetivo do trabalho não era identificar irregularidades, responsabilizar gestor. Não era esse o objetivo do trabalho. Era obter e sistematizar informações sobre a situação da governança. Como é que estão as organizações? Nós temos aqui um modelo teórico que nós desenvolvemos lá no TCU ao longo de 2013, 2012, 2013. Nós temos um modelo que nos diz mais ou menos como elas deveriam ser. Mas como é que de fato elas são? E aí nós fizemos esse levantamento para identificar os pontos vulneráveis, comparando com esse modelo teórico. Foi um questionário de autoavaliação, cada organização tomou contato com o questionário e ela se olhou no espelho e disse, eu estou bonito, eu estou feio, eu estou mais ou menos. Tá? E nos mandou esse conjunto de informações. Um objetivo que ficou subliminar nesse trabalho, que não ficou declarado explicitamente, foi o seguinte, a gente queria mudar o foco, né? Os gestores de compras, né? E eu trabalhei numa secretaria de administração antes de ser auditor lá no TCU, o nosso foco sempre era muito a legalidade, né? A gente tem que atender a lei, tem que atender a lei, tem que atender a lei. Não. Tem que atender a lei, lógico, mas a gente tem que fazer mais. A gente tem que tirar o foco da legalidade porque ela é pré-requisito. Ela não é o objetivo final, é pré-requisito. Eu quero resolver um problema. E o colega da CGU falou muito bem. Para eu ligar uma comunidade à sede do município, não necessariamente eu preciso construir uma ponte. A gente tem que tirar o foco da contratação em si. E o nosso foco tem que ser resolver o problema. Eu não posso ficar apenas achando que cumprir a lei, está tudo bem. Não é suficiente. E a gente quis, então, muitas organizações, né, quando tomaram conhecimento do questionário, acharam estranho, porque não tinha nada relacionado, não tinha nenhuma pergunta relacionada ao cumprimento de lei. Nenhuma. Você cumpre o artigo 3 da 8666, que fala que você tem que fazer estudo técnico. Nada disso. Não perguntaram nada sobre isso. O foco é governança, resolver o problema.
Quantas organizações responderam? 369. Esse aqui foi só federal, tá? O nacional, que nós fizemos em 2015, mais de 9 mil responderam, entre estados, municípios e federal. E aí, outro objetivo subliminar do trabalho, que não estava expresso, era o seguinte, a gente tem que olhar para a área de compras. Esse negócio de ficar chamando de área de licitação, área meio, área administrativa, área meio, isso tem até um tom um pouco pejorativo. Existia na época, não sei se existe hoje, mas existia uma cultura de que se o servidor dá trabalho, sei lá, tá um pouco desmotivado, bota ele lá para o setor de compras. Né? Isso é absurdo, porque o setor de compras é um setor de altíssimo risco dentro da organização. E a gente quis, então, com o questionário também, assim, olha, nós estamos perguntando aqui sobre o setor de compras. Isso aqui você teria que ter no seu setor de compras. Infraestrutura adequada, pessoal qualificado, remuneração compatível com os riscos associados. Tá? Então a gente quis também, por quê? Porque eles mesmos, os próprios gestores, disseram assim, quando a gente fala aqui em gestores, nesse questionário, eu estou falando a alta administração, tá? Então, para um tribunal, o desembargador-presidente, junto com o diretor-geral, no ministério, o secretário executivo, o ministro, na Secretaria de Educação, o secretário. E aí eles falaram assim, olha, 47% disseram assim, poxa, se eu parar de contratar, se eu não realizar as aquisições, a minha organização para imediatamente. Isso não é o TCU que está dizendo, não. E aí, isso aqui é relevante para a organização ou não é? É um setor importante ou não é? Então, esse foi um outro objetivo desse trabalho, trazer o foco para, entre aspas, área meio. E aí, identificamos como nós esperávamos, né? Nós identificamos uma série de oportunidades de melhoria. Né? O meu chefe, né, o secretário lá da CELOG, ele disse que ele não gosta da palavra deficiências. Né? Então é melhor chamar de oportunidade de melhoria. Então, uma série de oportunidades de melhoria. As organizações não tinham sequer estruturas mínimas de governança, como, por exemplo, meu setor de compras eu não tenho sequer um normativo interno aqui dizendo quais são as responsabilidades, quais são as competências do setor de compras, do chefe do setor de compras. Isso é o mínimo de estrutura de governança que tem que ter. Né? A área de licitações é responsável pelo quê dentro da minha organização? Quais são os papéis dela? O que ela não deve fazer? Tá? Código de ética. Grande parte das organizações sequer tem código de ética. E aí o cenário foi esse. E aí a notícia, assim, existe até uma brincadeira que a gente faz, que é o seguinte, a situação está até pior do que essa. Nós classificamos as organizações em 3 níveis. Inicial é o vermelho, que assim, a sua estrutura de governança é baixíssima. O amarelinho é o intermediário, mais ou menos, e o verde, ok, você está no nível avançado de governança. Só que na teoria da autoavaliação, isso aqui, a distorção para o erro, ela é muito maior no verde e no amarelo. Quem fala que é ruim, possivelmente seja ruim. Como eu falo, né? Quando você se olha no espelho e você diz que você está feio, normalmente é porque você está realmente feio. Quando você se olha no espelho e diz que você está lindo e maravilhoso, aí essa informação já não é tão confiável. Eu estou fazendo analogia aqui na brincadeira, mas é isso que a ciência diz, tá? Então é possível que esse 57 seja na realidade 70. E aí isso merece ou não merece uma ação de controle do TCU? Merece. Altíssimo risco, organizações que têm, organizações como, por exemplo, nós identificamos, né, o FNDE, gerem uma quantidade enorme de recursos
e tem baixa governança. Isso é risco. Risco de que os recursos não estejam sendo gastos da melhor maneira. Risco de corrupção? Também. Também. Mas o nosso foco maior é gastar bem. Como eu falei para vocês, comprou um tomógrafo. Foi desviado algum real da compra do gerador? Nenhum real foi desviado. Mas comprou bem? Não comprou bem. As principais oportunidades de melhoria, principalmente plano de aquisições, que é o básico do básico. Ninguém vai no supermercado, ou não deveria ir, sem uma lista de compras. Se eu vou no supermercado, lá em casa quem faz o mercado lá em casa sou eu. Quando eu vou para o mercado, eventualmente numa pressa e não faço a lista de compras, às vezes ou eu volto com coisas que eu não precisava, contratações desnecessárias, ou às vezes eu esqueço de comprar alguma coisa que eu precisava. E aí minha esposa me dá o carão e me manda de volta ao supermercado para comprar. Então, plano de aquisições é uma lista de compras, além de mitigar uma série de outros riscos. E é fundamental que o órgão tenha. Fiquei muito feliz de ver aqui a Secretaria de Administração do Mato Grosso do Sul com o plano de aquisições. Comitê de aquisições, priorização, né? O comitê serve principalmente para auxiliar na tomada de decisão. O que a gente vai comprar? Né? E agora, nesse momento de limitação de recursos, né? O recurso agora está bem menos abundante, agora a gente precisa tomar decisão. Algumas coisas a gente vai poder comprar, outras não. E aí o comitê de aquisições vai fazer com que a minha estrutura de governança não seja apenas uma pessoa monocraticamente decidindo o que é que eu compro e o que é que eu não compro. Tem organização que respondeu assim, ao questionário, muitas, aliás. Quem é que decide acerca de priorização de compras dentro da sua organização? Várias delas responderam, o chefe do setor de compras. É ele que tem que priorizar as compras dentro da sua organização? Segundo a governança, não. Seria o comitê de aquisições, composto por diversos setores. Capacitação, seleção com base em competências. Eu tenho que selecionar o fiscal, o gestor da minha organização, eu tenho que selecionar com base em competências. Gestão de riscos, código de ética, auditoria interna. Tem alguém de auditoria interna aqui, por favor? Certo. Auditoria interna, peça fundamental na agregação de valor da área de aquisições. Processo de aquisições, como o RCA, modela, quais são os riscos em cada uma das etapas, quais são os produtos que eu entrego após cada etapa, quais são as responsabilidades. Por exemplo, quem aqui já não discutiu internamente no seu órgão quem é responsável pela pesquisa de preço? Toda palestra que eu vou dar, alguém na plateia pergunta. Eu acho que alguns de vocês já estão até com a caneta para perguntar. Quem é que deve fazer pesquisa de preço? É o setor de compras? É a área demandante? A governança, a atribuição de papéis e responsabilidades, mapeamento de processos. Quem faz o quê? Em cada etapa. Tá? E aí se gasta uma enormidade. O pessoal demandante pega briga com o pessoal de compras e vai para casa chateado, aí briga com a mulher, aí fala que está sendo perseguido no trabalho e que não quer mais trabalhar lá no setor de compras, porque todo mundo quer que ele faça pesquisa de preços lá e que ele não sabe fazer pesquisa de preço porque ele não entende do objeto. Veja só, com um trabalho que é baixíssimo custo, eu resolveria esse problema. Mapeio o processo, baixo uma portaria e digo assim, aqui na minha organização, a pesquisa de preço é uma etapa relacionada a este processo de trabalho e é a responsabilidade de fulano de tal nos seguintes critérios, fulano de tal nos outros critérios. Pronto. Resolveu 90% do problema de estresse do servidor dentro do órgão. Bom, e aí como é que a gente espera que melhore isso? Nós identificamos uma série de oportunidades de melhoria, não foi? Um conjunto de
deficiências em quase todas as áreas da governança. Bom, nós temos 3 grandes ondas de melhoria. E a gente está passando, já passou pela primeira, passamos pela segunda, estamos agora na terceira. Primeiro é o seguinte, a adoção espontânea de boas práticas. Só o fato de eu ter contato com o questionário, só o fato de eu me olhar no espelho, já me diz assim, poxa, preciso melhorar. E eu adoto algumas práticas sem sequer ter sido fiscalizado pelo TCU, pela CGU. E aí um exemplo é o Senado. Ó. O Senado começou a adotar uma série de práticas de governança e no evento que nós fizemos lá em Brasília, ele falou os questionários e as orientações aplicados pelo TCU tiveram contribuição em todas as mudanças que nós estamos implantando no Senado. Veja só, nunca fiscalizamos o Senado no tema governança de aquisições. E nós temos conhecimento que diversas outras organizações, só pelo fato de terem tido contato com o questionário, começou a perceber que não tinha determinadas estruturas de governança e que deveria ter. Outro exemplo é o TRE do Maranhão. Também nunca fiscalizamos o TRE do Maranhão em governança. E eles, espontaneamente, criaram lá um indicador estratégico relacionado exclusivamente à governança de aquisições, né? Esse indicador mede o cumprimento de itens do questionário de governança. E aí, apesar de ser um exemplo, de eu apresentar como um exemplo positivo, eu gosto sempre de fazer uma ressalva. A governança a gente não sai aplicando indiscriminadamente, porque implementar práticas de governança envolve custo. Tem que existir uma relação custo-benefício na implantação da prática. Eu não posso simplesmente, indiscriminadamente, só porque eu quero cumprir todos os itens do questionário de governança, teve gestor que já conversou comigo e já falou isso. Então, nós estávamos no nível inicial, mas já colocamos lá no nosso objetivo estratégico, no prazo de 2 anos, nós estávamos no nível avançado. Falei, cara, você vai gastar muito dinheiro com isso. Cuidado para não ter ato de gestão antieconômico, né? Porque muitas das práticas de governança não necessariamente precisam ser aplicadas pela sua organização. Veja só, eu tenho organizações como o Banco do Brasil. O Banco do Brasil está num ambiente de altíssimo risco. Altíssimo risco. O ambiente no qual a organização Banco do Brasil atua é de altíssimo risco. Então ela precisa ter uma estrutura de governança mais robusta. Petrobras, né, colega que falou, precisa ter uma estrutura de governança mais robusta. Será que uma organização, por exemplo, como a FUNAI, lá no interior do estado do Pará, né? Será que o ambiente no qual a FUNAI está inserida, lá a superintendência da FUNAI no Pará, é o mesmo ambiente que o Banco do Brasil está inserido? São os mesmos riscos ou não? Outros riscos. Então a estrutura de governança teria que ser outra, adequada ao seu ambiente de risco. Então é importante que a gente, na hora de estudar as práticas de governança, perceba, não, isso aqui, para mim, neste momento, não é relevante, mas isso aqui é. De acordo com o ambiente no qual eu estou. Comparação. Comparação é a segunda onda de melhoria, é o chamado ciúme construtivo. Né? O ciúme faz milagres. 2 amigas saem, né, para ir para uma festa, e uma chega na casa da outra para buscar a colega, e ela abre a porta e vê a colega dela toda linda, maravilhosa, com vestido novo, passou no salão, fez aquele peeling no rosto, né? Tá linda e maravilhosa, e ela olha para ela assim e fala, poxa, tô com meu sapato velho. Volta para casa, para dentro de casa, se arruma toda de novo para ficar mais bonita, para ficar mais... Só porque viu a amiga, e a amiga estava muito mais bonita do que ela. Né? Isso é ciúme construtivo. Eu sei que isso não acontece com as moças que estão aqui, tá?
Isso não acontece. Estou só citando um exemplo fictício. Mesma coisa acontece aqui. Todas as organizações que responderam ao questionário, tem um item lá que fala assim, olha, você disse que não tem comitê de aquisições, mas, aí tem a coluna do lado assim, né? 99% das organizações análogas a você, ou seja, estão na mesma esfera de governo, atuam na mesma área do Estado, 99% disseram que tem essa prática. Isso faz a instituição refletir ou não? Opa, peraí, tem alguma coisa errada comigo. Todo mundo disse que tem comitê de aquisições, por que só eu não tenho? Isso é o ciúme construtivo, não é? Outro exemplo é que a gente divulgou os dados para os OGS, classificando, né, as organizações. Desculpe, estou um pouco gripado. E nessa classificação, a gente botava por segmento, né? Por exemplo, Justiça do Trabalho. Nós temos lá todos os tribunais da Justiça do Trabalho. Entregamos lá para o CSJT. E está classificado, do primeiro ao último. E todo mundo sabe quem é o primeiro e quem é o último. Essa informação dentro da Justiça do Trabalho para o CSJT, essa informação ela é pública. Ela é reservada internamente para o TCU, mas lá dentro todo mundo sabe. Você acha que o que está em último lugar lá não ficou, poxa, eu tenho que melhorar. Isso é ciúme construtivo, tá bom? E a gente espera que a segunda, e ela já ocorreu, essa segunda onda, porque nós já divulgamos os relatórios individuais para todo mundo, entregamos os consolidados por segmento para cada OGS. E a terceira onda é a onda normatizadora. O CNJ começa a baixar a resolução e dizendo que você tem que ter a prática. Dizendo que, olha, para o Poder Judiciário, todos os tribunais têm que ter comitê de aquisição. Todos os tribunais têm que ter plano anual de aquisição. E aí, quando normatiza, ou você tem, ou você é responsabilizado por não ter. E aí, pessoal, hoje, onde é que nós estamos hoje? Isso aqui tudo foi passado, né? Até 2016. Vou falar um pouco sobre o hoje. Nós temos agora uma série de normas sendo publicadas, todas elas em decorrência das recomendações que nós fizemos aos OGS. Essa daqui, por exemplo, é uma da CGU que trata sobre gestão de riscos e governança. É a Instrução Conjunta CGU-MP número 1, de 2017. Tá? Essa instrução normativa diz que órgãos do Poder Executivo Federal devem ter determinadas práticas, implantar determinadas práticas dentro da sua organização. Lista de verificação do pregoeiro. Olha só. Tem organizações que têm um pregoeiro há 20 anos. E o cara é um excelente pregoeiro. Mas quando ele sai de férias, ninguém contrata nada. Faz sentido isso? Todo mundo reza para que aquele cidadão não se aposente ou não fique doente. O conhecimento ele não pode ser pessoal, o conhecimento ele é institucional. Então a SEGES publicou uma orientação dizendo o seguinte, ó, as organizações precisam ter uma lista de verificação, que é um conjunto de etapas que o pregoeiro deve executar quando vai conduzir um pregão. Veja só, nós agora criamos um referencial de conhecimento institucional. E se aquele pregoeiro sair de férias, eu vou conduzir agora o pregão, o que eu faço? Me dá a lista de verificação aqui. Eu faço o pregão. Tá? Comunidade de práticas de compras públicas. Governo Federal padroniza contratações de serviços terceirizados, é a IN 05/2017. Tá? Ela estava em vacatio legis, eu acho que já está em vigor para as novas contratações. Veja só, ela não retroage. Quem estava contratando serviço de limpeza por posto de trabalho,
os contratos que estão em vigor, tudo bem. Mas a partir do momento que você vai prorrogar, aí, IN 05 deve ser seguida. Referencial de governança para organizações do CISIC, documento publicado. Ele traz uma série de práticas de governança que as organizações devem ter. E veja só, o interessante é que esse referencial aí, ele não cobre sequer 50% do nosso questionário. O nosso questionário de governança ele tem aí 180 itens, mais ou menos, né? Considerando itens e subitens. Esse referencial de governança do CISIC não cobre nem metade. Por quê? Porque eles fizeram uma avaliação crítica e falaram assim, isso aqui é o que a gente tem que ter no mínimo. Isso aqui eu normatizo. Outras práticas de governança, cada organização deve fazer uma avaliação criteriosa e decidir. Ações pedagógicas, nós estamos fazendo nesse momento, isso aqui é uma ação pedagógica, nós estamos passeando por 7 estados, né? Daqui, por exemplo, amanhã eu estou indo para Boa Vista, Roraima. Nós estamos fazendo um monitoramento das recomendações para os OGS. CNJ, e aí, o que você está fazendo? Nós estamos simplificando o modelo de autoavaliação. 2017 agora, nós fizemos um novo ciclo de avaliação com um modelo bastante simplificado para melhorar o nível da pergunta, para facilitar o entendimento do gestor na hora de responder ao questionário. Estamos integrando também, né, TI, pessoas, governança corporativa, porque era tanto questionário que o gestor passava mais tempo respondendo a questionário do TCU do que efetivamente gerindo a sua unidade, né? E agora não, é só um questionário, ele engloba tudo, é um modelo simplificado, rapidinho você responde. E para o futuro, que eu acredito que é o mais interessante agora para a gente discutir, é aquela história, ó, como é que eu me comporto, me diz como é que você me mede, que eu te digo como eu me comporto. A gente vai criar uma série de documentos para balizar a avaliação das respostas. Exemplo, a gente pergunta o que é um plano. Você tem um plano de aquisições? Aí você me pergunta, bom, o que é um plano de aquisições? Aí a gente tem lá um modelinho e vai dizer assim, olha, quer saber o que é um plano de aquisições? Isso aqui é um modelo de plano de aquisições. Você tem alguma coisa parecida com isso? A gente vai criar para todas as perguntas que estamos criando, né? Estamos avaliando e dizendo assim, olha, eu estou perguntando se você tem alguma coisa semelhante a isso. Você faz gestão de riscos das aquisições? Cara, poxa, o que é gestão de risco das aquisições? Olha, alguma coisa semelhante a isso aqui. Procedimentos de auditoria, que é o seguinte, você me mandando esse documento aqui, o que eu vou avaliar nele? Para dizer se você tem ou não. Riscos decorrentes da deficiência. Por exemplo, você não tem um plano de aquisições. A que riscos você está exposto? Não é? Isso ajuda ou não ajuda o gestor na hora de responder o questionário? Ajuda. Ajuda ou não ajuda ele melhorar a governança na hora que ele está respondendo ao questionário? Ajuda. Para que serve? Basicamente, orientação de gestores e a gente está querendo que esses questionários façam parte da prestação de contas das organizações federais. Então, ao invés de você ficar respondendo os questionários, em diferentes períodos do ano, na hora de prestar contas, você vai lá, preenche o formulário. Bom, considerações finais, pessoal. Principal reflexão que nós temos que fazer. Agrega valor ou não? Se não agrega valor, é mera burocracia, não é governança. Os riscos às quais a minha organização está exposta são riscos aceitáveis ou eu não aceito esses riscos? Preciso implantar estruturas de governança para mitigá-los. E um exemplo, por exemplo, uma avaliação que a gente pode fazer. Se eu tiver um modelo de gestão de contratações, se eu tiver um plano anual de aquisições, se eu tiver uma unidade de auditoria interna que avalie a minha gestão de riscos, isso agrega valor ao meu órgão ou não? E aí,
A minha reflexão pessoal é que entrega. Tá? Vamos rapidamente fazer o nosso quiz. Eu peço que todos vocês estejam de posse do celular. Acessem esse endereço aí, ó, kahoot.it. A gente vai precisar inserir um PIN, que eu vou dar para vocês agora. Todo mundo tem internet aí no celular? Né? 3G, 4G. Rapidão, a gente tem 30 segundos para responder cada questão. E aí é onde entra o pulo do gato aí desse joguinho. Você tem que ter conhecimento sobre o que eu falei na palestra e você tem que ser rápido na hora de responder. Porque se o colega responde certo e você responde certo aquela questão, ganha mais pontos quem respondeu primeiro. Tá? Então o tempo é uma variável interessante. Vamos lá, pessoal. Vamos pegando os celulares aí. 6 questões só. Tá bom? Tá carregando a primeira. Os mecanismos de governança são 30 segundos. Quem prestou atenção na palestra não estava dormindo, sabe qual é a resposta. 8 segundos. Resposta certa. Liderança, estratégia e controle. 29 acertaram, tá? Não tem recurso. Próxima, todo mundo pronto? Ah, legal. Aqui ele já dá uma classificação parcial. O Luciano e o Watanabe aí estão na frente. A governança das aquisições tem como um dos objetivos. Tá lá também. Resposta: mitigar riscos nas contratações. Tá? Todos os outros não são objetivos da governança das aquisições. 63 acertaram, né? Bom número. Como é que está a classificação? O Watanabe aí segue líder. Trata-se de um OGS. Olha o conceito de OGS aí. Quem é que é OGS? Exceto, né? Desculpe, exceto. Vou ter que anular essa questão. Vocês precisam ler, exceto. Olha aí, ó. 43 acertaram aí, tá vendo? O Departamento da Polícia Federal não é considerado um OGS. Juliana passou à frente. Não é uma ação de controle realizada pela CELOG. Não é. Emitir parecer prévio, né? Não é ação de controle realizada pela CELOG. 33 acertaram. Helder passou à frente. O levantamento do perfil de governança das aquisições teve como objetivo
obter informações sobre a governança. E Helder está na frente. E a última aí, no processo de melhoria, a adoção espontânea acontece quando... A organização responde o questionário, tá? Bom, classificação final, Helder em primeiro lugar. Eu espero que o Helder não seja do TCU, porque lá em Goiânia, quando eu fiz esse mesmo evento, o primeiro colocado foi um colega do TCU, aí perdeu totalmente a credibilidade, né? Tá. Do quiz. Helder, quem é Helder? Chega aí, Helder. Seu brinde. E o segundo colocado foi o Watanabe. Quem é o Watanabe? Chega aí, Watanabe, os brindes. Pessoal, agora eu vou me colocar à disposição para perguntas, tá? Além disso, a gente tem um contato lá no CELOG, tcu.gov.br/CELOG. Nossa página tem todas essas informações detalhadas. A apresentação eu vou disponibilizar para a organização, para quem quiser depois pegar mais detalhes. Tá bom? Obrigado. E espero que vocês tenham ainda uma continuidade boa nos eventos que tem pela frente, das palestras que tem pela frente. Obrigado. Convidamos neste momento o senhor Cláudio Fernandes de Almeida, auditor federal de controle externo, para assumir como mediador desta palestra e também para conduzir as perguntas e o debate. As perguntas por escritas poderão ser entregues. Você disse a questão da gente ter um checklist, né? O pregoeiro ter um checklist, caso o pregoeiro aposente, fique doente, entre outros. E eu estava comentando, inclusive, com o Cláudio, né? Que existem situações que o pregoeiro passa, aqui deve ter uma galerinha de pregoeiro, que sabem, né? Que são situações subjetivas, quer dizer, você tem o checklist, você tem a lei. Quem se torna pregoeiro, ele pode até ser por acaso, como você disse. Vai lá, meu filho, vai, militar, né, milico, se vira, negão, né? Vai e desemboca a missão, por aí. Mas quando você está lá, você tem que ter o conhecimento. E às vezes você se pega nessa situação de ter que decidir, dentro da razoabilidade, dentro da lei, dentro dos conhecimentos jurídicos, né? Como é que a gente lida com isso? Legal a pergunta. Desculpe, teu nome? Laís, da CGU. Eu costumo usar como exemplo a questão do 80-20, né? As nossas listas de verificação não vão resolver 100% do problema, resolve 80%, tá? E como a Laís bem falou, existem situações que, a meu ver, está aí nos 20%, que realmente exigem uma experiência maior. E é importante deixar claro, o checklist não é suficiente. A meu ver, é condição necessária. Existe uma diferença entre condição necessária e suficiente, tá? É condição necessária para eu ter a condução minimamente razoável de um pregão, para que coisas absurdas não aconteçam, né? Sem o checklist, existe um risco muito maior de uma coisa absurda passar, né? Mas aquelas situações em que envolve necessariamente um maior conhecimento, experiência, lógico que está dentro dos 20%, o checklist não resolve. A mesma situação eu faço analogia com as nossas auditorias, né? O auditor, quando ele sai a campo para fazer um trabalho de auditoria, ele sai com tudo sistematizado. Nós temos uma matriz de planejamento que diz, às vezes, até a hora do procedimento que você tem que executar naquela auditoria. É mais ou menos um checklist de auditoria. Olha, na segunda-feira de manhã você vai fazer isso, isso, isso. Segunda-feira à tarde você vai fazer isso, 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 isso.
terça-feira de manhã você tem que conversar com o fiscal desse contrato, desse e desse. Não pode ser com esse, porque os dois não podem estar juntos, então tem que ser na terça-feira. Veja só, tudo sistematizado. Mas mesmo assim, acontecem situações na auditoria que a gente não consegue prever, né? E aí a experiência do auditor conta. É a mesma coisa com o checklist do pregoeiro. É importante o checklist, seja do pregoeiro, do fiscal de contrato, para na hora que ele vai atestar uma nota fiscal, né? Eu peguei contrato já que o fiscal atestava uma nota de R$1.200.000 com carimbo. Atesto que o serviço foi prestado. Todo mês ele fazia isso, um contrato de limpeza. Não tinha sequer um checklist dizendo a ele, olha, você tem que verificar isso. Porque senão coisas absurdas podem acontecer, né? Com uma pessoa que não tem a experiência do pregoeiro que já está lá, por exemplo, há 20 anos, é um fiscal de contrato que está lá há 20 anos. Então, essa visão do checklist, ela não deve ser tal para a gente achar que é só colocar o checklist que eu não vou ter problema. Não, ele vai resolver os 80% dos problemas que são mais comuns, né? Eu não vou desclassificar a empresa sem fazer antes uma diligência, né? Eu não vou, por exemplo, abrir prazo para recurso sem primeiro checar se o meu sistema não caiu, né? Para ver se o cara está habilitado para fazer o recurso pelo sistema ou não. Então, coisas absurdas a gente evita com o checklist, mas de fato concordo com você, Les. E foi muito bem colocada, né? Não resolve 100% dos problemas. A gente foca nos 80%, né? E os 20% a gente adota medidas de controle mais ad hoc ali, né? Mais pontuais, para tratar especificamente com aquela situação mais complicada, mais complexa. Boa tarde, Fábio da UFGD. Tem uma pergunta, eu sou gestor de contrato, de vários contratos, na verdade. E eu estou com uma dúvida que eu fiz numa palestra que teve um treinamento do CGU lá em Dourados, né? E ficou meio no ar a pergunta, eu queria ver se você pode me responder. Será que a União tem uma ideia de bolar um sistema, sistematizar a gestão de contratos de contratos terceirizados? Alguma coisa padronizada? Por quê? Nós estamos, assim, tentando melhorar, né? A instituição está preocupada com isso também, a nossa administração lá. Só que nós estamos muito reféns de planilhas, né? Nós temos aquele relatório de gestão, igual o senhor falou aí, que é para poder fazer o mínimo possível de verificações, né? Relatório de gestão dos contratos mensalmente nós fazemos, né? Existe um checklist que foi até homologado aqui pela CGU, né? Em âmbito nacional. Então eu queria saber, assim, porque evitaria muitos erros, né? Você teria como você agilizar nosso trabalho, porque é muito complicado. Às vezes eu pego um contrato que eu tenho, hoje eu sou responsável por mais ou menos 135 postos de trabalho, em vários tipos de contratos, né? E para mim fica muito pesado, entendeu? Eu queria nesse sentido, assim. Obrigado. Tá, é o Fábio, né? Fábio, eu costumo dizer, eu adoro discutir esse tema, né? E ainda me pagam para isso, né? Eu costumo dizer que é um tema que é muito rico para mim, para a gente debater, até porque eu fui gestor de contrato, né? Também, fiscal de contrato. Primeiro, antes da gente pensar num sistema, porque normalmente quando a gente fala em sistema, a gente pensa num computadorzinho, que você vai entrando com as informações. O sistema, ele não resolve o problema se antes eu não tiver uma modelagem, um processo de gestão definido, um papel, tá? E depois o sistema vai vir só para automatizar o processo. Veja só, o problema que você está citando, ele não é causado pela ausência de um sistema informatizado para eu gerir contratos. Você tá colocando como causa uma coisa que, se eu saísse informatizando tudo, eu resolveria o problema. Não resolvo. Porque antes de sair criando um sistema, desenvolvendo um monte de aplicativo, colocando um monte de recursos investidos no SERPRO,
ou empresas de TI para desenvolver soluções, né? E inicialmente, a minha carreira foi na área de contratações de TI. O problema é prévio. Nós temos que primeiro ter um modelo de gestão de contratos. Um modelo teórico que diga qual é o papel do gestor do contrato dentro da minha organização. Qual é o papel do fiscal do contrato? Quais são as atribuições dele? Editais, eu não conheço até hoje. Se alguém puder depois me apresentar, eu não conheço até hoje um edital que tenha um capítulo e diga assim: modelo de gestão do contrato. Como é que esse contrato vai... Todo mundo pensa em como contratar, como escolher a melhor empresa, como evitar direcionamento, como uma série de riscos que, tudo bem, devem ser identificados. Mas e lá na gestão do contrato? Alguém pensou? Alguém modelou? Então, assim, o que... me desculpe discordar de você, com todo respeito, mas, a meu ver, o problema não é a falta de um sistema. Tá? Eu antes tenho que fazer um trabalho, um dever de casa. E aí, na hora que eu modelo, eu posso usar até planilha do Excel, se for o caso. Eu não precisaria nem de um sistema. Em situações em que eu tenha contratos menores, com menos postos de trabalho, onde eu possa... com uma planilhazinha do Excel, fazer um monitoramento mínimo. Mas se eu não tiver um modelo prévio, não adianta eu ter o melhor sistema informatizado do mundo, que ainda vai ter gargalo. E aí, que modelo seria esse, pessoal? O RCA, né, que eu tanto falo aqui. O RCA, para você ver como são as coisas. A gente deixou em branco preliminar, termo de referência, seleção do fornecedor, pá, acabou. Aí você clica lá, gestão do contrato, está em branco. Porque até agora, a gente está querendo primeiro resolver o problema do planejamento. No planejamento, a gente diz que tem que ter um modelo de gestão do contrato. O RCA fala isso. Mas lá na frente, agora vamos executar o contrato com base no modelo que foi definido. Aí... ainda está em branco lá e a gente precisa construir. Exatamente. Então, assim, a gente precisa primeiro, pessoal, modelar a gestão. Como é que eu modelo? E tem que estar onde? Na etapa de planejamento. Se for o caso, até chama o fiscal. Chama o fiscal da última contratação. Assim, cara, me fala aí, quais foram as dificuldades que você teve para fiscalizar esse contrato? Você, por exemplo, como fiscal, você tem um conhecimento agregado riquíssimo. A meu ver, se eu fosse planejar a próxima contratação relacionada à terceirização, a primeira pessoa que eu chamaria era você. Cara, vamos fazer um modelo aqui. O que o fiscal tem que fazer? Tem que estar no edital. Isso até doutrina, educa a contratada, as licitantes. E quando ela vê um modelinho lá de gestão, pagamento por resultado, reunião de abertura, para discutir atribuições e responsabilidades do preposto, né? Atribuição e responsabilidade dos terceirizados, a empresa, opa, peraí, aqui nesse órgão a coisa está bem modelada. Eu vou entrar com cuidado aqui, vou entrar com calma, eu tenho que fazer uma proposta robusta, que os caras vão me fiscalizar bem. Então, assim, respondendo a tua pergunta, eu acho que a gente tem que dar um passo atrás. Antes de pensar no sistema, vamos pensar num modelo de gestão. E aí, não é o TCU, não é a CGU, somos todos nós. Você, inclusive, tem responsabilidade nisso. Como gestor de contrato, com o conhecimento todo adquirido que você tem, de chegar no seu órgão e dizer assim, pessoal, peraí, não podemos mais fiscalizar assim. Né? E aí, numa etapa futura, quando a gente tiver todo mundo modelado, sabe, por que a gente agora não automatiza algumas das etapas? Aí podemos automatizar, mas não sair automatizando tudo, tá bom? Eu espero ter atendido a sua expectativa aí. Mas, em relação a checklists, né, eles são importantes, mas eles nunca vão realmente cobrir todas as situações do mundo fático. Né? Então, você tem razão
o colega disse aqui que o checklist ele vai padronizar, ele vai facilitar o trabalho. Mas algumas situações realmente elas são imprevisíveis, elas acontecem no dia a dia do trabalho. O canal Governança em Foco é um oferecimento da AZ, tecnologia em gestão para o setor público há mais de 28 anos.